Todo ano, com a chegada do período chuvoso, São Paulo enfrenta o mesmo problema: enchentes, caos no trânsito e o sofrimento de milhares de pessoas que perdem bens, suas casas e às vezes até suas vidas. Mas será que esse problema é só uma questão de crise climática? Será que é sobre chuvas fortes que atingem o estado? Hoje eu vou te contar também algumas causas que são um pouco menos óbvias e que explicam por que São Paulo sofre tanto com as chuvas, e quando o assunto é relacionado à chuva, essa cidade se tornou, de certo modo, sua própria armadilha. Antes de São Paulo se transformar em uma metrópole, a cidade era repleta de rios, lagos e áreas de várzea. Naturalmente, esses locais absorviam a água das chuvas. Mas à medida que a cidade cresceu, esses rios foram sendo canalizados ou cobertos por asfalto e concreto. Hoje, São Paulo é uma cidade feita de concreto, impermeável, que não consegue absorver nem metade da água da chuva que recebe. Em vez de se adaptar à natureza, a cidade decidiu por domar os rios, cobrindo cerca de 70% de seus cursos naturais. Isso é como se a cidade tivesse fechado as próprias veias, e agora qualquer excesso de chuva fica represado nas ruas. Outro fator pouco comentado é o tipo de solo que a cidade de São Paulo tem hoje em dia. Devido à pressão urbana, ele se compactou muito ao longo das décadas. Significa que a própria terra tem capacidade menor, ou uma capacidade reduzida, de absorver a água, assim como um solo mais leve e solto faria. Esse solo compactado só piora o problema, porque a água da chuva já não encontra espaço para se infiltrar por conta do concreto. E quando encontra um solo rígido, que não permite que a água escoe. Isso por si só já contribui para a grande chance de enchente e alagamentos. Um detalhe curioso é que o subsolo de São Paulo está cheio de redes de esgoto, metrôs, construções de décadas. Muitas vezes, esses sistemas subterrâneos não são dimensionados para a quantidade de água que recebem hoje. Além disso, a manutenção e a ampliação desses sistemas se tornam um desafio, já que a cidade continua crescendo em direção ao céu e ao subsolo. Significa que a cidade criou uma complexa rede subterrânea. Só que essa rede também impede que a água siga seu fluxo natural. Um detalhe curioso sobre a chuva em São Paulo é como a verticalização contribuiu para o problema. Os prédios altos, juntos e espalhados pela cidade, criam o que especialistas chamam de efeito sombra. A chuva, quando chega a São Paulo, é literalmente quebrada pelo encontro com esses arranha-céus, mudando o fluxo do vento e dispersão da água da chuva. Isso provoca uma concentração ainda maior de chuva em determinadas áreas da cidade. Em alguns casos, aumenta a intensidade das tempestades. Outro ponto que pode parecer surpreendente é a influência da poluição atmosférica de São Paulo. Em tempos secos, a poluição e a poeira se acumulam na atmosfera, criando uma sombra de partículas sobre a cidade. Quando a chuva cai, essas partículas se misturam com a água. E isso não só piora a qualidade da chuva, mas também acelera a absorção da água no solo de maneira irregular, fazendo com que poças e áreas alagadas se formem com mais facilidade. São Paulo tem uma combinação única de desafios quando assunto é lidar com a chuva. A herança histórica, o solo compactado, o subsolo abarrotado de infraestrutura e a poluição atmosférica criaram um conjunto de fatores que vão além da crise climática. E claro que esses motivos pouco divulgados também se somam aos impactos do aquecimento global. Enfrentar as enchentes exige não só repensar a infraestrutura, mas também entender como a cidade pode, de certa forma, conviver melhor com a sua própria natureza. Talvez a solução não seja só investir em tecnologia, mas também reencontrar o equilíbrio com o ambiente natural que São Paulo ignorou por muito tempo. E se você gosta de entender mais sobre o desafio da nossa cidade, inscreva-se no canal para saber mais sobre curiosidades e questões que afetam o seu dia a dia e de quem vive aqui em São Paulo. Até a próxima.